Fala galera, tudo bem? Sendo curto, rápido e objetivo, vamos aqui agora elencar o elenco do Inter de 2023 aqui nessa tier list. Temos aqui 5 categorias: categoria craque, a categoria joga muito, bom, ok e comum, tá? Lembrando que todas essas categorias são em relação ao nível do futebol brasileiro, tá? Ou seja, um cara que é craque dentro do cenário do futebol brasileiro, um jogador que é bom dentro do cenário do futebol brasileiro, tá? E sem muita enrolação, vamos começar aqui. Começar aqui pelos goleiros, né? A gente tem o Kehler, né? O goleiro titular do Inter, que para mim é um goleiro ok, um goleiro que surgiu bem, tem um bom reflexo, embaixo dos paus ele apresenta uma boa qualidade, mas eu acho ele meio inseguro na saída do gol e na reposição de bola. Então, para mim, o Kehler é um goleiro ok. John eu vou colocar aqui como um bom goleiro. Eu acho que tecnicamente ele é melhor que o Kehler, né? Principalmente naquela campanha do Santos na Libertadores, ele se mostrou ser um bom goleiro, né? Tem um jogo só pelo Inter até agora, não consigo mostrar muito, mas eu acho que tecnicamente ele é superior ao Kehler e pode ser considerado sim um bom goleiro. Tanto o Antony quanto o Emerson Júnior eu vou colocar aqui no comum, porque a amostragem deles é muito pouca, são muito jovens ainda não estão prontos, então hoje ambos entram aqui na categoria comum. Laterais aqui, começar pela lateral direita, Fabrício Bustos, eu acho ele um bom jogador, né? Um jogador que ofensivamente vai muito bem, porém peca na parte defensiva, né? na minha leitura, né? Acho que defensivamente ele deixa um pouco a desejar. A estatura dele também atrapalha um pouco. Acho um jogador que tem boa qualidade técnica, mas às vezes ele parece ser muito afoito, um pouco afobado às vezes. Acho então o Bustos um bom jogador, mas não muito mais do que isso. Mário Fernandes. O melhor Mário Fernandes dentro do cenário do futebol brasileiro entraria na categoria joga muito. Porém, o Mário Fernandes atual, que a gente está vendo jogar no Inter, está muito abaixo, muito abaixo. O Mário Fernandes atual é um jogador ok para comum. Não está conseguindo desempenhar o futebol que já apresentou, está muito abaixo, muito desembocado, lento, sem confiança alguma. Então hoje é um jogador no máximo ok. Zagueiros agora, começar com o Gabriel Mercado, que para mim joga muito, um zagueiraço. Não é um zagueiro muito alto nem muito rápido, mas ele consegue se impor tecnicamente, né, com um bom posicionamento, boa leitura de jogo, jogador experiente, perfil de liderança, Mercado joga muito. O Vitão aqui é outro também que vai entrar na categoria joga muito, né? Ele que forma a dupla de zaga junto aqui do Gabriel Mercado, um zagueiro jovem, muito promissor, né? Muito técnico, com boa saída de bola, boa impulsão, velocidade, uma estatura bacana, jogador muito promissor, que eu acho que tem muito potencial para jogar num time grande da Europa em breve. Outro zagueiro aqui do Inter, o Rodrigo Moledo, muito bom zagueiro, fisicamente muito forte, e ele é muito bom no jogo aéreo. O Moledo no jogo aéreo é um jogador extremamente forte, né? Muita impulsão, um bom tempo de bola. Já não é muito rápido, né? Um zagueiro que com a idade também ficou mais lento, mas hoje o Moledo ele entra na categoria bom, é um bom zagueiro. Para fechar aqui a zaga, a gente tem dois jogadores muito jovens, né? E que tem muita pouca minutagem pelo Inter, né? No caso do Nico Hernandes, ele ainda nem estreou, né? Vou colocar aqui os dois como jogadores comuns, porque tem muita pouca amostragem, e o fato do Mano não utilizar muito eles, eu acho que dá indícios de que não são jogadores que estão num nível muito bom hoje, tá? Hoje eu acho que os dois são jogadores para compor elenco no máximo e vão entrar aqui na categoria comum. Lateral esquerdo a gente tem aqui o René, que para mim, sendo sincero, dentro da posição da lateral esquerda no cenário do futebol brasileiro, o René joga muito. Eu acho que no futebol brasileiro tem poucos laterais que apresentam o melhor futebol que o René. Eu acho que tem só o Piquerez do Palmeiras, o Ayrton Lucas do Flamengo e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Eu acho que, tirando esses, o René é o melhor lateral esquerdo
do futebol brasileiro, tá? E vou colocar ele aqui no joga muito. O outro lateral aqui do Inter é o Tauan Lara, jovem da base. É muito promissor, muito bem comentado, né, desde das categorias de base, tem passagem por seleção de base, mas no futebol profissional ainda não conseguiu desempenhar um bom futebol e hoje ele é um jogador comum. Chegando agora aqui no setor do meio campo, temos os volantes aqui do time do Inter. Gabriel, para mim, joga muito. Quando ele chegou no Inter, não foi uma contratação que empolgou, né? Muita gente ficou com uma pulga atrás da orelha, mas ele conseguiu mostrar dentro de campo o quanto ele é importante para o time do Inter, né? Não só tecnicamente, como o perfil de liderança dele é muito importante dentro do time do Inter, né? Infelizmente se lesionou, tá fazendo muita falta, mas é um jogador muito bom tecnicamente, taticamente e principalmente no perfil de liderança que ele tem. Por isso aqui no ranking ele vai entrar na categoria joga muito. Gabriel Baralhas é um jogador ok, teve boas atuações no Atlético Goianiense, mas desde que chegou ao Inter não conseguiu repetir essas boas atuações, não conseguiu ir bem. É um jogador muito voluntarioso, marca bastante, tem até um bom passe, mas eu acho que é um jogador ok, no máximo. Matheus Dias. O Matheus Dias, entre todos os jovens do elenco do Inter, o Matheus Dias, na minha opinião, é o mais promissor e é o que melhor apresentou o futebol dentro do time profissional até o momento. Sempre que entrou, ele se mostrou muito calmo, né? Mostrou ser um jogador muito técnico, um bom passe, uma boa visão de jogo. É um jogador muito promissor, muito jovem, né? Joga tanto como 5 quanto como 8. Acho o Matheus Dias, apesar da pouca idade, acho ele um bom jogador já. Acho que ele já pode entrar nessa prateleira de bom jogador. Johnny. O Johnny, para mim, é um jogador ok. Acho ele limitado tecnicamente, tá? Ele não tem um passe muito bom, não tem um drible, não tem uma finalização boa. Ele cumpre bem a função tática dele, né? Ele é um jogador razoavelmente inteligente, mas não muito mais que isso. Eu acho o Johnny limitado tecnicamente e acho ele no máximo um jogador ok. Carlos de Pena. Vou colocar ele aqui como bom jogador, tá? Acho ele bom jogador, mas acho que de certo modo ele foi um pouco superestimado pela torcida do Inter, tá? Tanto pela brincadeira do TI, do cara que não parece jogador, mas é. Acho ele bom jogador, é um jogador técnico, ele bate bem na bola, tem uma boa bola parada, veio para ser ponta e o Mano transformou ele em meia, né? num segundo volante ali pelo lado esquerdo, mas acho ele bom jogador, tá? Não muito mais do que isso. Agora aqui com os meias do time do Inter, vamos começar aqui com Lucas Ramos e Estevão, vou analisar os dois de maneira conjunta, os dois têm muita pouca minutagem no time do Inter, mas isso não é desculpa, porque o Matheus Dias também tem pouca minutagem e já apresentou muito mais futebol que os dois. Os dois, para mim, entram na categoria comum, tá? Comum. Acho o Lucas Ramos tecnicamente um jogador melhor que o Estevão, mas não conseguiu mostrar muito no time profissional do Inter até o momento, tá? Então, por isso, os dois vão ficar aqui na categoria comum. O outro meio aqui do Inter é o camisa 10 do time, Alan Patrick. Eu acho que o Alan Patrick é o jogador do Inter que dentro do cenário do futebol brasileiro pode ser sim considerado um craque. Camisa 10, jogador muito técnico, muito habilidoso, visão de jogo muito apurada. Taticamente ele é um jogador muito maduro, tem uma leitura de jogo muito boa. É um camisa 10 clássico, dentro do elenco do Inter ele não tem substituto, é o jogador mais diferenciado do time do Inter na minha opinião, e dentro do cenário do futebol brasileiro, ele pode sim ser considerado um craque. Maurício, o Maurício eu vou colocar ele aqui no bom jogador. É um meia, tem boa qualidade técnica, né? A principal virtude dele é o chute de fora da área, né? Tanto que ele já tem alguns belos gols com a camisa do Inter. É muito jovem, 21 anos só, vai evoluir muito. Eu vejo nele características muito parecidas com a do Rafael Veiga do Palmeiras. Acho que ele pode vir sim a se tornar um jogador do nível de um Rafael Veiga, de um Gustavo Scarpa. Hoje ele é bom jogador, muito promissor, mas hoje ele é bom jogador. Começando aqui o setor ofensivo, vamos começar aqui pelo Wanderson, que poderia estar na categoria de craque, mas não está por um motivo.
que é a finalização. O Wanderson é um jogador que peca muito na questão da finalização, e isso faz com que ele caia uma categoria, e ele entre na categoria de joga muito, tá? Porque na parte técnica é um jogador que tem muita qualidade, muita velocidade, o drible dele é muito bom, né? Mas, como eu disse, peca na finalização, mas mesmo assim é um bom jogador e vai entrar aqui na categoria joga muito. O outro ponta do Inter aqui é o PH, Pedro Henrique, que eu também vou colocar aqui na categoria joga muito. Bom jogador, acho menos jogador que o Wanderson, né? Acho que ele tem menos recurso técnico que o Wanderson. Acho que o Wanderson tem tomadas de decisão melhores que o Pedro Henrique. Acho que o Pedro Henrique finaliza melhor que o Wanderson, porém acho menos jogador, mas vai entrar aqui na categoria joga muito também. Centroavantes aqui, vamos começar com o alemão, que na minha opinião é um jogador ok. Oscila muito também, desde que surgiu no Inter, vindo do Novo Hamburgo. Teve bons jogos, né? A gente tem como exemplo o jogo contra o Palmeiras lá no Allianz, o jogo contra o Corinthians lá em Itaquera, onde ele jogou muito, mas em compensação também tem jogos em que ele não parece nem ser um jogador profissional, de tanto que ele consegue ir mal tecnicamente. Este ano ele está muito mal, começou muito mal, não é à toa que perdeu a posição para um jogador que nem é centroavante, né, que é o Pedro Henrique, e agora perdeu a posição para o Luiz Adriano, esse sim da posição. Então o alemão vai entrar aqui na categoria ok. Luca, mais um jogador vindo da base, também tem pouca minutagem, porém nessa pouca minutagem que eu vi, eu vi um jogador muito promissor. Acho que ele tem qualidade técnica, acho que ele, mesmo com pouco tempo, já mostrou mais que o Lucas Ramos e o Estevão, por exemplo. Então por isso eu vou colocar ele aqui na categoria ok. E para fechar aqui o ataque, a gente tem o Luiz Adriano. Esse eu vou colocar na categoria bom jogador. Acho o Luiz Adriano muito bom jogador. O Luiz Adriano no auge, ele entraria na categoria craque, dentro do cenário do futebol brasileiro. Porém, o Luiz Adriano atual vai entrar aqui na categoria bom jogador. Tem um pivô muito bom, faz muito bem a sustentação de jogo, né? Desde que ele retornou ao Inter, tem poucos jogos, mas nesses poucos jogos que ele teve, ele apresentou bom futebol, principalmente contra o Caxias, né? Fez um baita primeiro tempo, foi o melhor do Inter em campo ao lado do Alan Patrick, cansou e teve que sair, mas é muito bom, é bom jogador e vai agregar bastante para o time do Inter na temporada de 2023. Bom, para fechar aqui, a gente tem um jogador que ainda não está incorporado ao elenco, né, mas já tem um pré-contrato assinado, que é o chileno Charles Arangues, né, que foi repatriado pelo Inter, volta 8 anos depois, né, da primeira passagem. O Arangues não está mais no auge dele, porém, mesmo assim, dentro do cenário do futebol nacional, eu acho que o Arangues é craque. É craque. Ele não é mais aquele camisa 8, box to box, que fazia o área a área, infiltrava, fazia gol, né? Ele acabou virando um jogador muito mais posicional, né? Na Alemanha chegou a jogar como camisa 5, porém tem muita qualidade técnica, um passe muito bom, leitura de jogo, a parte tática dele é muito boa, e eu acho que dentro do cenário do futebol brasileiro ele pode sim ser considerado um craque. Bom, então é assim que ficou aqui a nossa tier list, né, do elenco do Inter do ano de 2023, né? A gente tem 2 jogadores aqui na categoria craque, 6 jogadores na categoria joga muito, 7 jogadores na categoria bom, 6 jogadores na categoria ok e 7 jogadores na categoria comum. Acho que o elenco do Inter, dentro do cenário do futebol nacional, é um elenco bom, é um elenco nota 7. Carece de algumas reposições, né, principalmente para jogadores como o Alan Patrick, que não tem uma reserva hoje dentro do elenco. Mas é um bom elenco sim, tem ainda reforços para chegar, né, tem rumores sobre o jogador, o Ener Valencia, né, que teria sim assinado um pré-contrato com o Inter para chegar no meio do ano, né. Mas como não tem nada oficial, eu não vou incluir ele aqui nessa tier list. Mas pode ter certeza que chegando no Inter, se for oficial mesmo, o Ener Valencia seria mais um jogador do elenco a compor a categoria craque. Essa foi a minha análise do elenco do Inter, tá? Apesar de ser colorado, eu busquei analisar os jogadores de uma maneira imparcial e não clubista, tá? Busquei ter o máximo de racionalidade possível para fazer essa análise
e cheguei nessas conclusões. Lembrando que é só uma opinião pessoal minha, não sou dono da verdade nem quero ser, tá? Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo sugestões para próximos vídeos e um abraço.